Olá para você que acompanha o site Radar Amazônico. Nós estamos aqui na Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, onde participamos de uma coletiva para falar sobre um duplo homicídio que aconteceu no município de Iranduba, no dia 1º de dezembro. Esse homicídio foram das vítimas Bruno França Cândido e Emanuel de Jesus dos Santos Júnior. Um tinha 30 anos e o outro 23 anos. A gente vai agora jogar uma sonora, uma entrevista que nós fizemos com a mãe do Emanuel, que está aqui na porta da delegacia, aqui atrás de mim. Nós falamos com ela mais cedo e nós vamos jogar a entrevista dela para você ouvir o que essa mãe pede como pedido de justiça para seu filho, que desapareceu no dia 27 de novembro e foi apenas encontrado agora, no último final de semana, em um sítio lá em Iranduba. Por favor, César, pode jogar a entrevista da mãe. Esse é um momento muito delicado em que a mãe acabou de ver as primeiras imagens do corpo de Emanuel, que foi carbonizado por Felipe no dia 1º de dezembro. A gente agora vai poder ouvir a sonora dela. A gente queria que você pudesse falar um pouquinho sobre o momento em que ele está desaparecido e desde quando que ele está desaparecido. Dia 27 ele não recebeu mais as mensagens. Aí eu fiquei preocupada. Dia 27 de novembro, eu fiquei preocupada. Mas ele ainda estava recebendo mensagem. Aí eu fiquei preocupada. Eu falei, oi meu filho, bom dia, não respondeu. Aí não chegou para ele a mensagem. Aí eu achei que ele estava sem internet, ele estava sem as coisas. Ele foi trabalhar nesse sítio com esse Felipe, né? Aí ele foi nesse sítio. Aí esse Felipe se tornou amigo dele dentro da academia. Aí se tornou amigo dele. E ele ficou muito amigo desse Felipe. O Felipe conseguia os trabalhos para ele, que era de segurança, entendeu? E ele sempre ia com esse Felipe. E depois de um tempo ele falou que ele ia trabalhar num sítio. Ele foi, alguns sítios, ele foi e voltou. Ia na sexta e voltava na segunda, na quarta, normal. E eu nunca desconfiei nada, que ele era do ruim, que ele era desse jeito, nunca desconfiei. E o meu filho pegou, disse que ia trabalhar no Iranduba. Ele estava lá na casa desse Felipe e de lá ele levou ele dia 5 para lá. Aí ele ficou no sítio esse tempo todo. Aí foi quando o que ele fala, né? Que quando ele pegou o Bruno dia 1º, foi quando ele teve um desentendimento com o meu filho, né? E o meu filho não concordou dele matar o Bruno e ele chegou a matar meu filho. Passou esses dias aí queimando o corpo do meu filho. Jamais, quando eu soube que ele tinha sido encontrado, jamais ia imaginar que eu encontrei meu filho. Aí eu fiz boletim, fiz tudo, fui atrás do meu filho. E nada do meu filho, nada, nem mensagem, nem nada, ligava e ela ainda passou várias pistas para nós, aonde o Felipe se achava, né? E pedia pelo amor de Deus para outra segurança não falar que ela que tinha passado, que ela tinha rastreado o telefone do Felipe e a gente ia atrás. Ela já tinha matado meu filho, eles já tinham matado meu filho. E ela estava com isso tudo enganando a gente, com o celular do meu filho, passando mensagem dizendo que estava bem, entendeu? Dia 24 falou que estava bem. O meu irmão, a gente incessante para lá, para o meu irmão José Matias, incessante para lá, para o Iranduba, procurando meu filho, procurando. Meu irmão, a gente procurando. E teve um outro professor que deu uma localização do sítio. A gente foi lá, o caseiro falou, meu irmão foi lá, o caseiro falou que nunca tinha visto ele lá, perto desse posto, né, que é onde ele comprou realmente, e estava certo, meu irmão estava certo, era lá que ele estava, mas ele já tinha matado meu filho, ele já estava. Qual é a relação do Felipe com o seu filho Emanuel? A senhora chegou a conhecer o Felipe? Não, nunca vi agora por foto, nunca vi o Felipe, mas o meu filho sempre falava o Felipe, que era amigo dele, o Felipe, eu tenho até o número do Felipe no meu celular que meu filho colocou, Felipe Oder, e eu nem sabia quem era. Já sabia que ele arranjava trabalho para ele, nunca procurei saber. Várias vezes ele foi na porta da minha casa, mas eu nunca vi. Meu filho pegava. E você conhecia a Caroline e ela também conversava com o seu filho? Não, eu nunca. O meu filho conhecia ela, mas eu nunca conhecia. A senhora sabia dessa dívida do seu filho? Eu sabia que ele, mãe do Felipe, me devia, mas não tanto, né? Não tanto que ele devia ao meu filho, mas eu sabia de uma dívida que ele tinha. Mas como meu filho nunca apareceu com muito dinheiro em casa.
Sempre eu que tinha que ajudar, eu que tinha que pagar o mototáxi para ele ir para esse serviço dele, entendeu? E como é que a senhora ficou sabendo aí do desaparecimento do seu filho, depois dele ter sido encontrado? Como é que foi toda essa situação? No dia 27, o meu filho já não respondia as mensagens. A amiga dele já ficou desconfiada. A namorada dele, já ficou desconfiada. E a amiga dele, Hélida, falou, né? Ele não estava... Dona Chica, ela me chama Dona Chica, a senhora está recebendo mensagem dele? Eu falei, não tô. Porque ele falou, tô trabalhando, tô bem. Aí depois ele não respondeu mais as mensagens. Aí foi quando a gente começou a procurar ele. E quando os policiais ligaram e disseram que tinha encontrado o Felipe, eu falei, encontrado meu filho. Meu filho estava com ele, encontrado ele, mas ele já tinha matado meu filho. Ele fala que matou meu filho dia 1º. Agora a senhora pede justiça, né? Justiça, eu quero justiça pelo meu filho. Meu filho tanto foi enganado por ele, eu quero justiça, eu quero que ele fique na cadeia, não seja liberado nem nunca. Que ele fique lá, que ele pague o que ele fez com os dois, com o Bruno e com meu filho, Emanuel. Que o Emanuel confiou demais nele, demais. Nós acabamos de ouvir a dona Francisca, mãe do Emanuel, que está aqui na porta da delegacia pedindo justiça pela morte do seu filho. E como ela esclarece, eles já eram amigos e Emanuel já tinha ido trabalhar com o Felipe em outras ocasiões. Ele fazia esses serviços frequentemente. A gente também tem a versão do delegado, né, da delegacia, que passou a informação de que o Bruno ele teria sido chamado por Caroline para comparecer até o sítio. Emanuel já estava lá para fazer esse serviço e depois Bruno foi chamado através de mensagem por Caroline para fazer também o serviço. Lá eles tiveram uma discordância de opinião, eles brigaram e aí foi o que levou ao assassinato primeiro de Bruno. Emanuel, não concordando, foi defender Bruno e acabou também sendo assassinado por Felipe. Essas informações foram dadas em depoimento e os delegados vão poder esclarecer mais a gente. Por favor, César, pode chamar a coletiva. Vamos lá. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos encerrando o ano aqui com mais uma coletiva da Polícia Civil. Ao todo, são mais de 8.000 prisões somente da Polícia Civil nesse ano de 2024. Capital interior batendo recordes de prisões, inclusive de homicídios. E aqui nós vamos falar sobre essa operação do Dr. Raul, que é o titular da delegacia de Iranduba, que foi uma investigação que em menos de um mês conseguiu desvendar esse crime hediondo, esse crime que foi cometido por motivo fútil, crime covarde, que assolou a comunidade lá de Iranduba, né? Os dois suspeitos que foram presos, eles estariam ali tendo uma dívida de trabalho com as vítimas e acabaram fazendo ali, se utilizando ali do contato, da intimidade que eles tinham com as vítimas para atrair para um sítio no Iranduba, onde o professor também covardemente, se valendo de ser professor de arte marcial, acabou matando essas duas pessoas que eram trabalhadores que estavam tão somente cobrando a dívida justa de trabalho. Mas aqui eu quero parabenizar a atuação do Dr. Raul com a sua equipe, também a perícia, a doutora Najara vai já falar, que chegou no local, fez a perícia, cercou e acabou nos dando aí para o inquérito policial materiais robustos para conseguir o indiciamento dessa dupla e também o Corpo de Bombeiros que chegou até o local para poder fazer a retirada dos corpos. A gente se solidariza aqui com os familiares das duas vítimas, mas a Polícia Civil fez a sua função e em menos de um mês conseguiu desvendar agora no final do ano esse crime horrendo e que assolou a comunidade de Iranduba. Bom, primeiramente, eu quero parabenizar toda a equipe do 31º DIP, na pessoa do Dr. Raul e a equipe de policiais civis, que trouxe uma resposta para esse crime tão horrendo que aconteceu no município de Iranduba, mais precisamente ali na entrada do Lago do Limão, na Manuel Urbano. Foi um crime onde envolvia um grupo de criminosos estelionatários, pessoas que estavam extorquindo pessoas, emitindo certificados, enganando e, no momento de desentendimento entre eles, houve essa morte. A morte o Dr. Raul vai explicar em detalhes, a perícia vai explicar em detalhes e o canil do bombeiro vai explicar como localizou
a ossada humana que foi encontrada, até fragmentos de ossos, porque o corpo foi carbonizado no local. Eu quero citar que eu não posso deixar de citar o trabalho feito pela Delegacia do Iranduba, porque ano passado nós tivemos uma média de 37 homicídios e esse ano nós estamos em 13 homicídios apenas. Não é o ideal, mas nós reduzimos substancialmente o número de crimes de homicídios em relação ao Iranduba. Por quê? Porque está tendo investigação, está tendo apuração profunda e nós estamos prendendo esses homicidas que estão tirando vida de pessoas no Iranduba. Com isso a gente traz uma confiança, restabelece o vínculo com a comunidade para que as pessoas possam denunciar os crimes que estão acontecendo e a gente muda essa realidade. O Iranduba, que já sofreu muito lá atrás com criminalidade, com facções criminosas, hoje vive uma outra fase. Nós não estamos descuidando, existem operações permanentes no município para que a gente consiga manter a paz que o irandubense tanto merece. Certo. Quem fala agora é o delegado Raul, que vai trazer para a gente sobre as informações das investigações para poder elucidar esse caso. Bom dia a todos. Como bem já ilustrou o doutor Guilherme Torres, trata-se de uma dívida, né? Houve uma cobrança de uma dívida trabalhista de serviços supostamente prestados, né? Era um grupo voltado para a prática de crimes estelionatos e a vítima estava cobrando o autor Felipe de pagamentos que ele devia realizado, né? Eles alugaram um sítio, o Felipe atuava como chefe de segurança desse sítio. No decorrer houve um desentendimento. O autor Felipe fala com Carolina para que ela chame Bruno, que eles eram muito amigos, para o local do homicídio, né? Chegando lá, houve um desentendimento entre eles. Felipe, ele era mestre de artes marciais, tinha curso, inclusive de socorrista. Há uma luta corporal, ele mobiliza e, segundo ele declara, desferiu 2 facadas no pescoço da vítima, né? No local também havia Emanuel, onde as familiares já haviam registrado um boletim de ocorrência no dia 27 de novembro pelo seu desaparecimento. Emanuel, quando presenciou o Felipe assassinando o Bruno, tentou intervir. Houve também luta corporal. Ele alega também que, nesse inteirinho, ele matou também com 2 facadas o Emanuel. Posteriormente, ele carrega os 2 corpos para um local, lá na proximidade de 30 metros adentrando na mata. Ele passa o dia tocando fogo, carbonizando os corpos e os restos mortais que sobraram, ele coloca dentro de um saco e descarta na lixo. Agora, doutor, a participação da Caroline nesse caso, ela só atraiu as vítimas ou ela também participou ativamente para imobilizar, para matar as 2 vítimas? A Caroline e o Felipe, eles tinham uma dívida com o Bruno, né? Então o Bruno cobrava o casal para que fossem feitos os pagamentos. E nisso o casal se sentiu ameaçado e em tese extorquido, né? Então eles tiveram essa ideia e o papel dela foi fazer a famosa que a gente fala casinha, porque ela era amiga pessoal do Bruno, para o local, e ela também participou limpando, tentando alterar a cena do crime. O Manuel estava desaparecido desde o dia 27. A morte está acontecendo no dia 1º? Sim, aproximadamente foi dia 1º, né? A família, quando registrou, né? E o boletim de ocorrências, e nós tivemos informação que possivelmente estariam no município de Iranduba. E os valores das dívidas, de quanto seria? Ele disse que eram decorrentes de serviços prestados, mas que era do trabalho que eles realizavam entre eles. Ela não divulgou esse valor. Doutor, e quem deu a ideia de carbonizar os corpos para se desfazer de qualquer situação? O Felipe, ele, né, se diz ser praticante de artes marciais, cursos, inclusive se voluntaria para esses cursos de primeiros socorros, e ele achou por bem que ele estaria se desfazendo da prova material do crime que ele havia praticado. Agora, como a polícia chegou até... Nós, investigação, né, os familiares chegaram, percorremos os últimos passos que a vítima deu, né, através de câmeras, conseguimos visualizar ele se encontrando com a Caroline e, posteriormente, a investigação desenrolou, medidas foram cumpridas. Dentre as medidas de busca e apreensão, foi encontrado com um casal que se preparava para fugir quando se encontrava na comunidade do Areaú uma arma de fogo com 6 cartuchos, sendo que 2 deflagrados, 2 facas pequenas, né, que, segundo ele, foram utilizadas para praticar o crime. Eles chegaram a resistir no momento da prisão? Não, eles não resistiram, né? Inicialmente negaram a autoria, mas diante da vasta material probatório que nós tínhamos, eles foram confrontados e confessaram um depoimento contando detalhes, inclusive indicaram o local onde ele havia feito
a queimação dos corpos. Felipe e Caroline eram estelionatários, certo? Ou os 4 eram estelionatários? Felipe é uma pessoa fria, calculista, né? Tudo que ele fala, ele pensa, ele age de modo que não vai deixar provas, né? Que, como falo para vocês, ele tem curso de socorrista, de primeiros socorros, então ele é bastante especialista nisso. Inclusive, segundo ele, já se candidatou até para ser voluntário nesses buscas de salvamento que tem em razão da sua habilidade. Esse sítio foi alugado somente para que eles pudessem cometer os crimes de estelionato? Eles alugaram um sítio sob a promessa de que montaria uma empresa. Os corpos foram encontrados, doutor? Seria de particular, é particular? É um sítio particular, um local particular que foi encontrado, né? Nós, tão logo tivemos informação no outro dia, através do Dr. Guilherme Torres e do Dr. Paulo Mavinier, acionamos a perícia, né? Perícia técnica, para que confirmasse se haveria ainda os objetos lá que foram encontrados, né? Com a perícia e também o cão farejador do Corpo de Bombeiro. Só Felipe e Caroline eram estelionatários ou os 4 eram estelionatários? Eles negam que tenham qualquer movimento amoroso, né? Mas eles estavam preparados para fugir para uma comunidade nas proximidades de Iranduba. Delegado. Especialista em mecanismos, em transfarejadores, busca de salvamento, para exatamente eles esclarecerem para a gente como conseguiram localizar os corpos. Bom dia, eu sou o Sargento Adriano Pantoja, trabalho no grupamento de busca, resgate e salvamento com cães do Corpo de Bombeiro. Temos também um cão na especialidade de busca por restos mortais. Na quinta-feira, o delegado Raul entrou em contato com o nosso comandante, solicitando apoio, e de pronto respondemos na sexta-feira, partindo em diligência com as demais equipes. Chegando ao local, nosso cão atuou para identificar e localizar o local exato que foi feito tanto onde foi o crime, os corpos, e o local onde foi carbonizado, que ele retirou algumas partes do corpo, só que o resto da ossada humana estava lá, o cão indicou, e assim a equipe da DPTC entrou para fazer toda a parte da técnica científica para elucidar o caso posteriormente. Obrigado. Eles chegaram Como nós ouvimos agora, né, as autoridades, o delegado Raul, da 31ª Delegacia Integrada de Polícia, que prestou esclarecimento sobre como aconteceu toda essa prisão lá no município de Iranduba. Segundo eles, Felipe tinha alugado esse sítio e tinha convidado Emanuel para fazer a guarda desse sítio, já que ele prestava esse serviço de vigilante. E convidou Caroline para convocar Bruno, para atrair Bruno até o sítio também. Porque até então Felipe estava com uma dívida de 4 meses de salário atrasado para Bruno e também para Emanuel. Ele estava ali devendo esse dinheiro e nesse momento da cobrança eles se desentenderam e Felipe acabou assassinando esses 2 homens, essas 2 pessoas, lá no município de Iranduba, em um sítio alugado. Quando a polícia chegou lá para efetuar a prisão, eles se entregaram e em depoimento, depois do interrogatório, Felipe ele assume, antes da sua prisão, de que ele realmente teria queimado os 2 corpos e que ele teria assassinado os 2 homens. Né? De acordo com a polícia, ele é um homem muito frio e ele tem essa capacidade de cometer crimes horríveis. Né? A gente viu aqui o desespero dos familiares pedindo por justiça para Emanuel e também para Bruno. Agora, né, Felipe e Caroline irão responder por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, já que eles tentaram ali incinerar, colocaram fogo nos 2 corpos. Né? E a gente vai continuar acompanhando toda essa investigação e os resultados que a justiça vai trazer para os familiares dessas vítimas que infelizmente perderam a vida nesse final de ano. Como disse a mãe dele, né, vai ser um ano diferente sem o filho dela que perdeu a vida tão jovem. Na reportagem, Sabrina Araújo, nas imagens, Jamerson da Silva e como apoio técnico da nossa redação, César Alerros. Porque o que o povo quer ver, muitos querem esconder.